Não tinha muito a dimensão do que era o curso de turismo, né? Quando eu prestei vestibular, eu achei que era... Eu gostava muito de história, mas eu não queria fazer curso de história porque a tendência era você se tornar professor de história. Então eu achava que essa não era muito a minha praia. Então eu falei, eu gosto de viajar. Acho que as pessoas continuam escolhendo mais ou menos assim, né? Eu gosto de viajar, gosto de história, de geografia, acho que tem tudo a ver com turismo, vou prestar. E aí prestei e para mim foi muito bacana, depois ir descobrindo aos poucos como era o curso, poder participar de uma forma mais engajada mesmo, né, política até, né, de posicionamento político dos alunos, representar os alunos naquela época. Então acho que isso foi mudando a minha trajetória pessoal também, né, foi por um caminho que talvez não tivesse se eu tivesse escolhido um outro lugar para estudar, um outro curso. Eu tenho muitas lembranças, assim, né? Eu acho que foi um período... Tinha uma história anterior, né, das turmas anteriores, que eram turmas que também iam diminuindo em número de pessoas. A minha turma foi, depois de um longo tempo de turmas fechando, né, terminando o curso com 4, 5, 6 pessoas, a minha turma fechou com 10, então era um recorde absoluto em séculos de existência do curso de turismo. E eu lembro que a turma era uma turma muito unida, assim, a gente tem amizade até hoje, se encontra sempre. E eu acho que o mais legal era o quanto a gente frequentava realmente a USP, né? Então a gente foi a primeira diretoria de turismo da ECA Júnior, não existia antes, né? Existia a ECA Júnior, mas não a área de turismo, então a gente montou tudo. A gente tinha, na época, eu acho que não tem mais, uma coisa que se chamava COC. O formato, não sei se é o mesmo, eram 3 professores e um aluno, né? E era uma coisa que era muito prazerosa, assim. Eu fui do centro acadêmico, né, durante um tempo, não lembro quanto tempo, mas eu fiz muitos amigos aqui, né? Então eu tenho lembranças das festas e lembranças, obviamente, do curso, assim, né? De coisas muito bacanas que aconteceram durante o curso todo. Quando eu saí em 95 e 96 eu fiz uma especialização no MAC, em estudos de museus de arte, e depois, ainda concomitante, ao final da especialização, eu entrei no mestrado aqui na ECA também. E era um assunto que hoje, na verdade, eu me afastei dele, né? A minha ideia era trabalhar com turismo cultural, né? Estudar turismo cultural, eu tinha uma ideia de seguir a carreira acadêmica. E aí depois eu fiz sobre interpretação para turismo, começando a trabalhar com turismo social, fui aos poucos indo por esse outro caminho e deixando um pouco o mestrado. Mas foi muito bacana, assim. Eu acho que tanto o mestrado quanto na graduação, uma das melhores coisas que acontecem, né, quando você estuda na USP, se você tem vontade de fazer, se você tem possibilidade de fazer, é você estudar em outras escolas também, outras unidades da USP, porque vai te abrindo o horizonte também, né, com relação a seu próprio pensamento, né, pessoal inclusive, mas também a forma de você pensar aquilo, seu objeto de trabalho, de pesquisa e tudo mais. Foi um mestrado muito longo, porque eu tive várias questões, assim, até administrativas, né. Primeiro eu tive que mudar de orientador e a gente fez uma mudança radical, assim, na minha pesquisa. Então demorou um pouco mais. Depois eu entrei no SESC, claro que isso foi atrasando ainda mais, né? Mas eu finalizei, foi bem bacana, assim, foi um marco. Depois virou um livro, né, publicado pelo SESC mesmo, pelo SESC e pela editora Senac. E foi uma felicidade, assim, para mim, porque foi um livro, tá na 2ª edição já, então bacana. Foi adotado por várias faculdades. De um tema que não se trabalhava ainda aqui no Brasil, né? Então foi bacana ter feito. Pioneiro, né? Foi. Eu trabalhei em várias áreas, assim, de planejamento, em consultorias. Eu dei aula há muito tempo, dei aula em graduação, pós-graduação, curso técnico, curso de taxista, tudo que você puder imaginar de cursos assim, eu dei aula. Eu gostava muito, assim, de dar aula. E eu estava esperando, na verdade, uma bolsa do mestrado, né, para completar o mestrado. E aí surgiu, foi muito engraçada a história também no SESC, porque surgiu essa oportunidade e eu não sabia como é que tinham me convidado para ir para o SESC. Na verdade era porque quando eu estava fazendo curso no MAC, eu tinha
pedido umas informações no SESC para fazer um trabalho. Ninguém tinha me mandado as informações e tinham ficado com o meu currículo. E mandaram o meu currículo para a área de pessoal, né, que até já mudou de nome lá. E aí eu fui chamada para um concurso, para participar do concurso de animador cultural. E aí a minha ideia era sair quando saísse a bolsa. Aí eu acabei ficando, na verdade. E tô lá há 21 anos já. Acho que tem toda a relação, né? Eu acho que o fato da USP, e na época isso era muito claro, assim, não sei exatamente como se organiza, né, a grade hoje, mas era muito claro que era um caminho do turismo que era refletir sobre o turismo, né? Também, né? O planejamento levava a isso, muito mais do que outras universidades que tinham um foco muito mais em atender as demandas do mercado, né? O mercado tradicional, convencional de viagens, né? Então, eu acho que isso fez toda a diferença, né? E isso e toda essa vivência que é possibilitada quando você está aqui, né? Quando você participa das atividades acadêmicas, quando você participa do centro acadêmico, das atividades da própria ECA Júnior na época, né? Então, acho que foi completamente necessário, assim, né? Foi quase um pré-SESC, assim, né? Conteúdos, eu imagino, e seria o ideal, que eles fossem sendo atualizados conforme, claro, a pesquisa fosse caminhando para determinados sentidos, né? A própria, por exemplo, uma coisa que se fala muito hoje, que a gente tem estudado muito no SESC, são essas cidades com uma sobrecarga de turismo que acaba com a vida na cidade, né? Isso a gente não falava lá atrás, na década de 90, né? Mas claro que isso é uma questão primordial para se discutir na universidade, né? O turismo não é só uma coisa positiva, né? Todo mundo, eu acho que tem uma confusão grande, e tem várias pessoas que dizem isso, né? Não, principalmente estudiosos lá da Universidade de Barcelona, que o turismo se confunde com a viagem. Então todo mundo acha que o turismo é maravilhoso, né? Porque a nossa experiência de viajar tudo que a gente quer é viajar, né? Então eu vou viajar, isso tem a ver com descanso, tem a ver com descobertas, tem a ver com vários aspectos positivos da nossa vida. Só que o turismo não é isso, né? Isso é uma viagem, né? O turismo é uma indústria mesmo. Ela está num contexto que é muito maior que só o turismo, né? O turismo tem uma relação forte com outras áreas da economia ilegal, inclusive, né? Prostituição, tráfico de drogas, né? Tudo, especulação imobiliária. Essas questões são importantes da gente tratar, né? E às vezes a gente não... Quer dizer, naquela época a gente não falava sobre isso, né? O turismo sempre foi visto como uma coisa muito positiva. Olha, eu acho que o turismo social tem muito preconceito com relação a ele no Brasil mesmo, né? Em outros países da América Latina também. Tem uma visão muito equivocada sobre o que é o turismo social, então não acho que esse é um campo onde vai se abrir muita oferta, né? de vagas para trabalhar numa questão mais prática mesmo, né? Mas talvez para um estudo, né, para pessoas que pesquisem essa área, eu acho que é importante. Mas eu vejo um crescimento grande assim, em outras áreas que, por exemplo, a mim não me interessam, mas, por exemplo, o turismo de luxo, né, que é talvez seja o oposto do turismo social, né? O turismo de luxo eu acho que tem crescido bastante. Não sei se, por exemplo, na área de consultoria, como isso, especificamente para planejamento, para isso que a gente pretendia se formar lá atrás, se abre tanto, né, o mercado nesses últimos tempos. O turismo cultural eu acho que tem se fortalecido bastante, né, e principalmente essas questões hoje de pesquisa mesmo, né, acho que é fundamental que a gente tenha profissionais pessoas que pesquisem realmente questões que são essas todas que eu falei já antes, né, mas também questões de gênero, questões da participação, o que é o turismo comunitário, por exemplo, né? Então eu acho que essas áreas têm tanto quanto essas mais tradicionais, tipo, o turismo cultural, o turismo de luxo, né? Essas são vertentes de pesquisa que acho que é fundamental que as pessoas se dediquem a elas agora, né? Tinha uma dinâmica muito interessante na época, porque como eram poucas pessoas nos diversos anos de formação, a gente se juntava às vezes para fazer algumas coisas. Então eu lembro que quando eu estava fazendo,
a disciplina, né, do meu ano, a gente também estava participando da turma anterior também, para ajudar a turma anterior. E eu lembro que a gente fez várias coisas que eram concomitantes, por exemplo, com a ECA Júnior, né, que um projeto incrível que eu lembrei outro dia, que a gente fez um trabalho de turismo social com uma cidade que chamava Campina do Monte Alegre, chama-se Campina do Monte Alegre, e que queria investir, eles tinham um grande recurso que vindo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e eles queriam criar um plano de turismo social para a cidade. E a gente nem sabia o que era, porque turismo social a gente nunca tinha, não se tratava muito, né? Então esse a gente participou também, né, como discente, né, como aluno ainda, mas também como ECA Júnior, né, como membros da ECA Júnior. Eu participei de um outro pedaço que era de um grupo da Jureia, mas não era da minha turma. Eu participei alguma coisa na Intervales também, mas não lembro se era um projeto mais amplo ou era a disciplina, da disciplina mesmo. Então tinha várias frentes assim que a gente ia trabalhando também. Foi uma experiência riquíssima, né? Porque não tinha, primeiro que não tinha essa área, né, dentro da Júnior, e a gente criou tudo, né? Desde o estatuto até... Primeiro foi convencer a própria Júnior que era interessante ter também uma área de turismo lá, porque a Júnior era muito restrita à propaganda, à publicidade, tinha muito esse foco, né? E relações públicas, né? Não tinham outras áreas, então o turismo era... A gente também não tinha muito contato com essas outras áreas, né, do ponto de vista de uma aproximação mais acadêmica. Então, o primeiro passo foi de convencimento que era bacana ter uma área de turismo dentro da ECA Júnior. E, bom, quem conhece Fernando Cani sabe que ele pode convencer as pessoas de muitas coisas, né, de absolutamente tudo. Então, ele fez esse primeiros contatos e tal, e depois a gente começou a montar esse estatuto, mas era um grupo de pessoas que era muito envolvido também, né? A gente se envolvia em muitas coisas e estava sempre disposto a fazer. Eu lembro que no começo a gente não tinha dinheiro para nada, a gente muitas vezes pagava do nosso próprio bolso para fazer algumas coisas. Mas foi muito legal, foi muito bacana, né? A gente abriu frentes de trabalho de participação em eventos, por exemplo, dos alunos trabalharem em eventos, até como esse caso, por exemplo, de Campina do Monte Alegre, né? Eu lembro muito particularmente de uma que a gente foi para Ilha Grande, que foi uma viagem incrível. A gente foi para Paraty e Ilha Grande, eu lembro. E na verdade era uma viagem organizada pela turma seguinte, a nossa, meio que comemorando a nossa formatura, vamos dizer assim. E era então a viagem de disciplina deles, né, na verdade, não nossa. E foi todo mundo queria dizer um ônibus, né? Juntava todas as turmas e dava um ônibus. E foi super divertido, assim. Eu lembro da gente ir para São Roque também, de um trabalho. Acho que esse de São Roque talvez tenha sido com a Miriam também, não lembro muito bem. A gente fazia muitas viagens com o Américo, né, da disciplina do Américo, aí não a gente organizando a viagem, né? A gente organizava a viagem junto com ele, né, mas não muito diferente dessa de transportes, de agenciamento, que tinha um foco bem específico, né. Era com o Mário Jorge mesmo, né, para o Vale do Paraíba. Eu lembro de ter ido com o Américo a vários lugares aqui. Lembro de uma vez que a gente foi para... esqueci o nome da cidade aqui do lado, para ver a festa do Divino. Carapicuíba. Carapicuíba, isso. Carapicuíba. E a gente foi, era uma festa que, em teoria, deveria terminar, tipo, 11 horas a gente deveria estar de volta. Eram 2 da manhã, a gente estava lá ainda, assim, o motorista do ônibus da USP, assim, desesperado, porque precisava voltar e a gente todo mundo lá na festa ainda e todo mundo disperso. Foi super engraçado, né? Eu acho que para quem está entrando, né, na faculdade, eu acho que é aproveitar tudo que puder, né? Desde o ponto de vista de fazer cursos em outros lugares, né, em outras unidades da USP, poder participar da vida acadêmica mesmo, da ECA mesmo, né, da ECA Júnior, das festas, né, de ter essas relações, isso vai construindo uma forma de ver também o mundo, né,
está engajado nas questões da USP como um todo, não só do turismo, né? E para quem acho que está se formando, acho que existe uma expectativa muito grande de trabalhar na área e já no que eu quero, né? Eu quero conseguir um emprego que me pague bem e seja o que eu sonhei, né? A área que eu sonhei durante a minha carreira acadêmica, né? Tem uma questão que as portas não se abrem tão fáceis, né? Assim, não é tão fácil você conseguir, sei lá, ser administrador de uma coisa, gerente de uma coisa, ou, por exemplo, quem segue na área de hotelaria não se começa sendo gerente, né? Se começa por outros caminhos. E às vezes as pessoas não querem passar por isso, né? Mas é fundamental se passar até para você ser um bom profissional naquele momento que você, né? Naquele lugar que você quer estar, né? E ter outras experiências também é fundamental, né?